pedindo ajuda, Senhor, dos bons espíritos, dos trabalhadores da espiritualidade que estão sempre junto a todos nós, que aqui estejam amparando e protegendo a todos nós, em especial a nossa irmã que fará uso da palavra, que ela receba a inspiração, a força necessária desses trabalhadores e que nós possamos aproveitar ao máximo as suas palavras nessa noite. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Tereza Cristina. Boa noite a todos. Bem, eu me afastei desde novembro dessa casa por motivos... Eu fraturei o braço e aí esse braço está um rolo para consertar, vamos dizer assim. Mas aos pouquinhos está dando tudo certo. E eu pretendia trazer uma palestra nova que eu estou desde novembro para preparar. Eu preparei o texto, mas eu queria elaborá-la em PowerPoint para jogar no telão, que é uma palestra sobre Deus. Mas aí ontem, quando eu comecei a fazer a palestra, eu ainda não consigo escrever nem digitar com facilidade. Aí eu falei, bem, vamos fazer o seguinte, vou pegar uma palestra bem antiga, né, que me reportar uma palestra bem lá do iniciozinho, que aí eu não vou massacrar vocês com repetições. E comecei a procurar. Antigamente eu escrevia muito, as minhas palestras eram todas escritas, até por insegurança. E aí eu achei uma palestra que eu fiz em 19 de agosto de 2003. Ainda botei em terceira palestra. E eu me dei conta que eu estou há mais de 10 anos falando. E eu me dei conta também que a insegurança de vir para cá é a mesma que há 10 anos atrás. Tá? A mesma insegurança, o mesmo medo de falar alguma coisa errada, o mesmo medo de transmitir alguma coisa que não seja fidedigna à doutrina, tudo isso, 10 anos após, ainda me acompanha. Mas com a ajuda dos espíritos que laboram incessantemente nessa casa, a gente sabe que existe um trabalho aqui de 24 horas, a gente vem e a gente se apoia neles. Antes, nessa ocasião, em 2003, quando eu comecei a falar, tinha um amigo sentado ali onde está a Ângela, que me passava a segurança dele. Porque eu sabia assim, se eu errar, ele é que vai me dar um cutucão debaixo da perna, tá? Ou ele vai me dar um jeito de corrigir, ele vai me dar um beliscão, ele vai falar para sentar, ele corta de alguma forma. Existia aquela segurança de saber que Zé estava ali e que se eu conseguisse falar 10 minutos, ele completava o resto. Tá? Então, foi assim, o apoio que tanto eu quanto eu acho que a maior parte dos oradores mais recentes da casa tivemos, foi com a presença dele aqui. Foi ele, assim, só a presença dele falando para a gente, confia e vai, que qualquer coisa eu sigo, vou atrás. Então, essa palestra que eu fiz em agosto de 2003 é sobre beneficência e caridade. Faz parte do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, beneficência significa caridade, que é o ato, hábito ou virtude de fazer o bem. Aprendemos através dos ensinamentos de Jesus e posteriormente com a codificação que esclareceu algumas coisas que Jesus nos falava e que ficavam de forma meio truncada por causa das parábolas. Aprendemos que para melhor entendermos os ensinamentos que ele veio nos passar, existe uma formulazinha básica. Fora da caridade não há salvação. Então, fora da caridade não há salvação. Mas o que é ser caridoso? O que significa ser caridoso? O que significa praticar a caridade? Ser caridoso significa pensar no bem, agir o bem, cogitar o bem, sempre, sempre, sempre. Ser caridoso nos faz ter uma sintonia com o bem. E para termos essa sintonia com o bem, é necessário que vigiemos e oremos.
Porque se nos afastarmos um pouquinho desse caminho que leva ao bem, espíritos que nos circundam e que estão sempre de olho nas nossas atitudes, eles se aproveitam daquela portinha que foi aberta e montam na gente. E fazem da gente, como se fosse marionetes de uma coisa que nós não queremos ser. Mas se nós vigiarmos, se nós orarmos e se nós agirmos no bem, nós vamos ter do nosso lado aquilo que eu chamo da nossa torcida organizada do plano espiritual. Nós vamos ter do nosso lado aqueles espíritos que torcem o tempo todo para nós sairmos vencedores dessa encarnação. Nós vamos ter ao nosso lado o nosso mentor, sempre em sintonia, nos aconselhando, nos auxiliando. Então, mais uma vez, eu vou me lembrar de um exemplo que o Rogério, da presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, ele deu numa palestra que ele fez aqui, que foi a do elástico. Que a vida da gente é como se nós estivéssemos no meio de um elástico. E como somos falíveis, como somos espíritos ainda com muito pouca evolução, a gente ainda tem muita coisa para seguir, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Ora a gente empurra esse elástico para um lado, ora a gente empurra esse elástico do outro. Mas a gente volta para o caminho do bem. O importante é que a gente não permita que esse elástico se rompa. Porque se esse elástico se romper, é o momento em que a gente sai do caminho do bem e passa a deixar que o mal comande as nossas vidas. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Então, caridade significa benevolência para com todos, exercício diário. Indulgência para as imperfeições alheias, exercício diário. Perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque ao amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ou seja, é necessário que nos amemos, que nos entendamos como uma verdadeira família. Somos todos filhos do mesmo Pai e não devemos fazer ao nosso irmão aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco. Devemos agir em relação ao nosso irmão, devemos agir em relação ao próximo, como gostaríamos que o próximo agisse em relação a mim. Então, toda vez que formos tomar uma atitude, toda vez que formos pensar em tomar alguma resolução, vamos parar e pensar: eu gostaria que isso fosse feito comigo? Será que não seria melhor antes eu tomar outras atitudes? Será que não seria melhor, antes de tomar uma atitude mais definitiva, eu conversar com aquele irmão, eu ver o que está acontecendo, eu procurar saber o que de real existe dentro do coração dele, para depois, então, eu tomar uma atitude definitiva? É dessa forma que nós devemos agir. Sempre pensando, nos colocando no lugar do nosso irmão, no lugar do nosso próximo. E sempre verificando se aquela atitude que estamos tendo é a atitude que devemos tomar se fosse conosco que acontecesse. Sempre colocando como peso nossos sentimentos, nossas emoções. Será que é assim que eu gostaria que o João, que a Maria ou que a Francisca agisse comigo? Então, sempre pensando, amar ao próximo como a si mesmo.
fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. A benevolência se exprime na boa vontade, na disposição para praticar o bem, e nós a exercitamos trabalhando em favor do nosso semelhante. Então, eu tenho que trabalhar, colocar mãos na massa para auxiliar o meu próximo. A indulgência se exprime pela clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E nós a exercitamos aceitando as limitações e imperfeições dos nossos irmãos. Porque certamente nós temos as nossas limitações. Nós temos as nossas imperfeições. Nós vivemos pedindo ao Pai, pedindo a Deus, que seja indulgente conosco. Quantas vezes nós erramos e pedimos a Ele a indulgência? Quantas vezes nós cometemos os erros e muitas vezes recidivamos naquele mesmo erro, apesar da gente falar, errar 2 vezes é burrice, mas não é verdade. Nós somos falíveis, nós estamos ainda num estágio muito primário de desenvolvimento, de evolução espiritual. A Terra já tem muitos anos, mas nós espíritos que estamos aqui agora no século XXI, nós ainda temos uma bagagem muito mais negativa do que positiva. E a gente tem que contrabalancear isso, sabendo que na reencarnação, o processo reencarnatório, ele tem exatamente essa finalidade. Que a gente deixe de lado os erros, adquirindo virtudes. Então, se eu conseguir retornar para casa melhor, um pouquinho melhor do que quando eu vim para cá, eu já estou no ganho, eu já estou no lucro. Então é muito importante que não fiquemos estacionários. Mas para que isso aconteça, tá, temos que exercitar a caridade, exercitar a indulgência. Sendo indulgente, vamos ser tolerantes. Uma das formas que provamos a nós mesmos que estamos exercitando a indulgência é que adquirimos tolerância para com o erro dos outros. Conseguimos entender melhor o nosso irmão que erra e incorre novamente no mesmo erro. A casa espírita, ela não pode se fechar nessas 4 paredes e o teto, porque senão a doutrina espírita fica perdida. A casa espírita, os ensinamentos da doutrina espírita, têm que ser muito mais do que essa casa aqui. Temos que esquecer que existe o limite material e entendermos que essa prática de indulgência, essa prática de tolerância, essa prática de ir amor ao próximo, ela vai muito além dessas paredes. De nada adianta, por isso que eu sempre falo, vocês não devem julgar o orador. A gente comete erros aqui, eu antigamente tinha muita mania de falar, até hoje eu tenho, mas era uma coisa assim, muito tá, né, aí alguém me devia dizer, nossa, como é que aquela mulher fala tá e né? E aos pouquinhos o nosso irmão Zé Manel fazia com que nós escutássemos as nossas palestras, para que a gente mesmo identificasse o que está acontecendo. Por exemplo, eu tirei a tipóia, porque eu não consigo fazer uma palestra sem falar com as mãos, não adianta. Então esse braço aqui está limitado, mas a mãozinha está aqui, ó. Tá? Ela continua se movimentando. É uma forma, eu sou descendente de italiano, tem gente que dizem que os italianos são assim, né? Falam com as mãos. Então a primeira coisa que eu fiz foi, vou tirar, eu já estou em condições de ficar temporariamente sem ela, tá? Então tirar tipo, para essa mãozinha poder falar comigo. Então nós temos que entender que quem está aqui falando pode ter N erros. O importante é que vocês não cometam os mesmos erros que o orador. Nós não podemos julgar o orador, nós temos que julgar a doutrina e aquilo que a doutrina traz de positivo para a gente. As mudanças que a doutrina está permitindo a vocês fazerem no seu espírito,
burilando aquele homem velho que vem carregando erro, encarnações atrás de encarnações, e transformando esse homem velho num novo homem, num homem melhor, ainda que um pouquinho só melhor. O perdão, ele se exprime pelo ato de desculpar ofensas. Mas para exercitarmos o perdão, não basta apenas desculpar. É necessário realmente esquecer o mal que o nosso irmão nos tenha feito. É necessário compreender que poderíamos estar no lugar dele e cometermos o mesmo erro em relação a outra pessoa. Compreendermos, vamos novamente repetir, o quanto somos falíveis. E só entendemos isso se começarmos a estudar o nosso interior num caminho de autoconhecimento e lembrando sempre aquela palavrinha do livre-arbítrio, que fazemos as nossas escolhas. Não podemos usar de desculpismos, não podemos usar de eu estou assim porque fulano fez isso comigo, eu estou assim porque ciclano fez aquilo comigo. Não, nós fazemos as nossas escolhas. João, Maria ou José pode fazer o que quiser comigo, agora a forma com que eu vou reagir é minha. Eu vou decidir o que fazer. Por exemplo, alguém pode ter uma atitude para mim em que eu fique inicialmente melindrada. Mas aí tem aquela coisa, você para e pensa e se coloca dentro de uma doutrina que você está estudando. Se coloca dentro de livros que você tem como meta conhecer cada vez melhor. E aí você tem que falar, não, me melindrar não é a solução. Eu não vou me melindrar, eu tenho que me modificar. Avaliar se o que aquela pessoa falou com você foi uma coisa que a pessoa tinha ou não razão. Parar, pensar, pesar as nossas atitudes e seguir em frente, sempre procurando se tornar uma pessoa melhor. Então, para exercitarmos a verdadeira caridade, é necessário que olhemos os outros com os mesmos olhos que voltamos para nós. Se eu quero uma roupa bonita, por que meu irmão não pode ter uma roupa bonita? Por que eu vou ficar criticando a Maria? Está sempre tão arrumada, sempre no salto, tá? Tão vaidosa. Mas quem conhece Maria por dentro? O que será que Maria faz das 24 horas dela? Será que Maria não sobe os morros, tá? Acolhendo irmãos que têm mais necessidades, levando cestas de bolsa? No próprio Evangelho tem uma passagem em que ele fala da senhora que fazia roupinhas, né? E subia uma senhora riquíssima, tá? O carro deixava ela no pé do morro e ela subia o morro, muito bem vestida, muito arrumada, mas para levar enxoval para aquelas crianças necessitadas. Então nós não podemos ficar julgando as pessoas pela imagem que ela nos transmite, tá? Nós não devemos julgar ninguém porque não somos capazes de julgar ninguém. É aquela história de jogar pedra na casa do outro sem olhar que o nosso telhado é de vidro, tá? Macaco olha o seu rabo. A gente não tem capacidade, a gente não tem evolução para julgar ninguém. Pelo contrário, nós devemos olhar o outro procurando enxergar nele as coisas positivas e olhar para a gente enxergando na gente as coisas negativas, exatamente para podermos nos eliminar, tirar essa parte negativa, essa crosta que está agarrada nesse espírito e que eu preciso perder para evoluir. É necessário que nossos corações realmente se regozijem em fazer felizes o nosso próximo. Não basta eu pegar uma cesta básica, vou levar lá na Casa São Vicente de Paulo. Não basta eu pegar várias roupas que eu vou doar, arrumei meu armário, tem várias roupas que eu já não vou usar mais, e levar no laje. Não é só isso.
Nós temos que estar felizes, aquilo tem que trazer felicidade ao nosso espírito, aquilo tem que trazer bem-estar, alegria de estar auxiliando, alegria, felicidade de estar podendo fazer a nossa parte. E para que isso seja possível, é óbvio, é necessário exercitar a lei do amor. Quando Jesus foi perguntado, Senhor, qual a maior lei? Ele respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas, mas complementou, e ao próximo como a si mesmo. É muito complicado a gente amar ao próximo como a nós mesmos, porque somos egoístas, não adianta. A gente primeiro vai querer resolver os nossos problemas, para depois resolver o problema do outro. Mas se a gente se policiar, se a gente assim procurar retirar de dentro dos nossos corações essa chaga do egoísmo, a gente consegue se tornar um pouquinho menos egoísta. Às vezes a gente tem aquele apego, né? Eu tenho uma tia que a casa dela ficou muito tempo assim sem fazer as coisas, sem modificar, né? E aquilo me dava muita aflição, porque é uma pessoa que podia ter a casinha dela direitinha, arrumadinha, toda certinha, e não, aquele carpete velho, os papéis de parede antigo. E eu achava que ela devia ter uma condição de vida melhor. E aí eu lembro que ela acabou topando, então topou, tá bom, vamos trocar o piso, vamos trocar papel de parede, vamos... Só que aí ela falava assim, mas isso aqui era da minha mãe. Aí eu comecei a brincar com ela, desapega, tia fulana, desapega, tia fulana. Aí ela falava, não, então tá, desapega, tá? Aí daqui a pouco ela falava assim, não, Cristina, mas isso aqui era do meu pai. E a gente ficava, desapega, tia fulana. Atualmente, ela mesma já começou, eu vou jogar esses livros aqui fora, porque isso aqui não tem mais sentido. Aí eu já falei para ela, livro não se joga fora, livro se doa, né? Vamos limpar, se doa, porque alguém vai ler. Né? Tem ali naquela galeria tem aquele, acho que é tipo um brechó de livros. Eu falei, livro não se joga fora, vamos doar esses livros. Então, esse desapego que a gente tem que aprender. Vamos continuar nos achando importantes, vamos continuar querendo saciar as nossas necessidades. Nesse estágio em que nos encontramos, vamos. Mas podemos aprender a nos moldarmos um pouquinho e falar, puxa, não estou precisando disso. Posso ajudar ciclano, tá? Posso ajudar fulano, posso ajudar uma criança que está precisando de material escolar. Posso, no Natal, pegar um brinquedo e dar para aquela criança lá, coitada dela, não vai receber nada. A mãe dela não tem condições de comprar e Papai Noel, a gente já sabe, não existe. Então, pequenas ações de desapego vão transformando, vão tirando gotículas de egoísmo do nosso coração. Até o dia que esse coração vai se esvaziar desse egoísmo, nós não sabemos daqui a quantas encarnações. Mas, com certeza, se continuarmos nesse caminho evolutivo e se continuarmos a estudar a doutrina, vai chegar uma hora que esse coração vai se esvaziar de egoísmo e vamos ser capazes de nos doarmos integralmente. Na minha profissão, eu costumo dizer que a gente consegue avaliar um médico, tá, pela capacidade que ele tem de se doar. Porque existem aqueles, né, que eles se acham deuses, né, e ao entrar numa enfermaria, ele praticamente nem sabe se o paciente que está lá é branco, amarelo, azul, tá? Ele troca nome de paciente, porque para ele tanto faz, ele só está lá para receber o dele, fazer o papel dele e se mandar. E existem os médicos que chegam, sentam do lado do leito do seu paciente, conversam com eles, tá? Sabe, dá o nome de cada paciente, o que cada paciente tem. E são esses médicos que acabam levando esses pacientes para casa. Então, eles levam esses pacientes e fica lá, todo mundo lá dormindo, e ele está lá pensando, puxa, mas será como é que eu posso ajudar o João? Não tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Então, esses dois médicos provavelmente estão aqui na Terra, estão nesse planeta, estão encarnados para
provar, para expiar alguma coisa. A medicina já é, por si só, uma profissão que você lida com a dor. Então, ao lidar com a dor, você vai provar se você está sendo menos egoísta, você vai provar se você está se tornando uma pessoa melhor. Então, esse médico que leva o paciente para casa, ele já está num nível evolutivo muito melhor do que aquele que, E aí eu costumo dividi-los em médicos e profissionais da medicina. Médicos são aqueles que exercitam a medicina por prazer, por amor. E profissionais da medicina, aqueles que exercitam a medicina pelo único e simples lucro que aquilo vai reverter para eles. Eu falei em medicina porque é a minha vivência, mas nós podemos aplicar isso a todas as profissões. É o professor que vai para o colégio estadual e dá uma aula lá de qualquer jeito, porque ele recebe pouco, mas aí ele vai para o colégio particular, ele dá uma aula muito melhor, porque lá o salário é melhor. É o técnico de enfermagem, qualquer profissão. Se você parar e pensar, ou você vai fazer a coisa por prazer, por amor àquilo, exercitando o amor ao próximo, ou não. Podemos observar que é muito bonito, como eu estou aqui, falar de caridade. Mas o exercício dessa virtude é muito difícil e implica diretamente no exercício do amor absoluto. Aí voltamos lá à pergunta que foi feita a Jesus: qual a maior lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, complementando ao próximo como a si mesmo. Então, eu não vou conseguir amar ao próximo se eu não amar a Deus. E nem amar a Deus se eu não amar ao próximo. É uma ligação direta. Então, para amar a Deus, eu tenho que entender Deus. Eu não vou conseguir amar um Deus que eu não entenda. E a doutrina espírita faz exatamente isso. Ela veio nos explicar quem era Deus. Porque até então, Deus era o Deus do terror, Deus era o Deus do temor, né? É aquele Deus que ficava apontando com o dedo lá de cima para baixo e que a gente ficava olhando apavorada, sem saber se a gente ia para o céu ou para o inferno. Mas a doutrina espírita conseguiu, através da explicação do mecanismo da reencarnação, explicar um Deus justo, explicar um Deus perfeito. E aí, se eu entendo Deus, e eu entendo que Ele ama a mim, igual eu costumo dizer, Ele ama o Fernandinho Beiramar, e não adianta a pessoa falar, ai que horror, é igual. Ele ama com a mesma intensidade qualquer um dos seus filhos. Nós é que temos que nos modificarmos para adiantarmos ou não a nossa evolução. Um amigo meu, colega de trabalho, uma vez a gente falando exatamente sobre a questão de Deus, de Jesus, essas coisas assim, ele ficou apavorado quando eu falei que Jesus, que nós estamos traçando um caminho que Jesus já percorreu. Tá? Ele é espírita, mas ele é de uma outra casa, então ele achou assim um absurdo eu falar que Jesus percorreu o caminho que nós estamos percorrendo. Mas nós aqui que damos ênfase às obras básicas, a gente tem que colocar isso na cabeça. Jesus percorreu o caminho que estamos percorrendo. Jesus errou, Jesus teve falhas, até que ele se tornou um espírito que nesse planeta veio como o espírito mais puro que conhecemos. E nós vamos conseguir isso? Vamos. Vamos, cada um ao seu tempo, cada um na medida das modificações que for promovendo no seu ser. Se eu conseguir, nessa encarnação, me livrar de 10, número aleatório, defeitos, eu já consegui ganhar 10 virtudes, que é sempre a contraposição. Se eu conseguir 3, meu caminho vai ser mais lento, mas eu vou conseguir. Eu vou chegar a ser um espírito puro. Então, implica que entendamos que praticar o bem, que para praticar o bem, não basta não fazer o mal. Senão a pessoa fica lá paradinha, quietinha, e fala assim, não estou fazendo mal a ninguém.
tá? Não posso ser julgada, não estou prejudicando ninguém. Estou sentadinha aqui vendo a vida passar. Quando eu estava na fase de escolar de fundamental, né, que fala agora, né, no MEC6, eu escrevi uma poesia, eu sempre gostei muito de escrever, atualmente não tenho escrito muito, que era mais ou menos assim, era linda moça, que fazes nessa janela tão linda, tão fria, tão velha, tão distante deste mundo que passa passante e belo. Linda moça, linda velha, aí eu não lembro exatamente, mas eu queria naquele momento descrever exatamente a pessoa que está na janela, vê o mundo passar, mas não faz nada para modificá-lo. Não faz nada. A vida está ali correndo, ela está ali, parada. Não estou prejudicando ninguém, mas também não estou ajudando. Não estou fazendo mal a ninguém, mas também não estou fazendo bem. Então a gente tem que aprender não só a não fazer o mal. A gente tem que aprender a praticar o bem. Então é necessário que coloquemos nossos recursos à disposição do bem. E quando eu falo em recurso, eu não estou falando em recursos materiais. Eu não estou falando... A caridade pode ser praticada através do recurso material? Pode. Mas não é o único recurso que eu tenho para praticar a caridade. Eu posso estar praticando a caridade ao dar um abraço numa irmã que esteja em falência consigo mesma. Eu posso praticar a caridade acalentando uma irmã que esteja desesperada, que esteja desesperançada. Às vezes, as palavras ferem mais do que as ações. Às vezes, é preferível você, dar uma burdoada na pessoa do que falar determinadas coisas. Então, é necessário que a gente saiba como ajudar. Não existe nesse mundo ninguém que não possa praticar a caridade de alguma forma. Com uma palavra amiga, com uma palavra de ânimo, anda, vai em frente, você vai conseguir. Cooperando com entidades, asilos, é uma forma de praticar a caridade? É. Tá? O trabalho voluntário é uma forma de praticar a caridade? É. Divulgando a doutrina espírita. Olha que forma maravilhosa de praticar a caridade. Divulgar essa doutrina que está aos pouquinhos nos modificando, transformando cada um num novo divulgador. Para eu divulgar a doutrina espírita, eu não preciso estar aqui num processo de oratória. Eu posso levar um CD para um amigo, falar, olha que interessante que foi essa palestra. Eu posso dar de presente o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Eu posso transformar meus ensinamentos, tá, em, entre aspas, testemunhos de modificação. Eu posso praticar a doutrina no meu trabalho e as pessoas perceberem o quanto eu estou me modificando. Então, divulgar a doutrina espírita, divulgar esse agente transformador, é uma das mais belas formas de praticar a caridade. Porque eu vou estar dando oportunidade ao outro de se transformar. Eu vou estar dando ao outro a mesma oportunidade que eu tive. O outro vai caminhar passo a passo, na sua velocidade. Eu vou caminhar passo a passo na minha velocidade. Eu não vou conseguir modificar vocês, vocês não vão conseguir me modificar. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Mas se eu consigo ensinar a doutrina de alguma forma, quem sabe aquela pessoa não vai pensar de forma diferente amanhã, quando for falar com um chefe autoritário, e aquele chefe que ele sempre xinga em pensamento, mas aí ele fala, peraí, só um instantinho, mas alguém me falou que essa coisa de ficar xingando a pessoa em pensamento não é bom. Deixa ele deve estar irritado com alguma coisa. Quem sabe um dia ele entende que é muito melhor, ao invés de chefiar, liderar. E aí você vai neutralizando ondas. Você vai fazendo uma corrente de bem. Pessoas que não são capazes de amar indistintamente. Mas existem pessoas que entendem
o sentido da caridade totalmente desassociado da questão material. Praticam o bem com o único intuito de se sentirem felizes. Ao contrário daquelas que praticam o bem só para serem consideradas boazinhas. Eu já dei em outras palestras aqui um exemplo de uma... Nem sei agora se a senhora ainda está encarnada ou desencarnada. Era uma senhora com demência de Alzheimer e ela tinha cerca de 2 ou 3 filhos. E só uma das filhas que cuidava dela e com todas as dificuldades que o demente de Alzheimer traz. Então, era essa filha que dava a comida, era essa filha que trocava a fralda, era essa filha que botava a senhora na cadeira de roda e ia levar ao sol, passear. Tá? Essa filha que cuidava, que se doava em amor para aquela mãe. E os outros 2 irmãos, que se eu me recordo bem, eram homens, simplesmente não pegavam o telefone para perguntar: mamãe, está bem? Mas o que deixava essa moça mais revoltada era que um dos irmãos, todos os domingos, ia na casa de idosos, São Vicente de Paula. Todos os domingos. Para ajudar as freiras a dar comida, a dar banho nos idosos que estavam lá. Esse senhor não entendeu nada da vida. Tá? A caridade começa dentro de casa, não é fora de casa. Mas dentro de casa, quem é que ia ver ele fazendo isso? A irmã dele, o irmão. Lá não. Lá ela era vista por outros voluntários, pelas irmãs. Aí todo mundo falava: ai, mas como fulano é bom, como ele é caridoso, como ele gosta de tratar dos idosos. Isso não é caridade. Essa caridade já recebe a recompensa aqui mesmo, que é esse elogio que ele está esperando. A verdadeira caridade, ela é silenciosa. Ela fica quietinha, tá? Ela não faz alarde. Quando, através das nossas ações, conseguimos levar alegria e consolo, onde antes só havia desespero e desesperança, estamos, na verdade, semeando alegrias para o nosso próprio futuro, no plano espiritual. Estamos alicerçando a nossa próxima encarnação e o nosso retorno. As nossas atitudes de agora, elas estão moldando como vai ser a nossa passagem, como vai ser o nosso retorno à casa espiritual. Estamos aqui dia a dia, minuto a minuto, exercitando o bem ou o mal. E assim estamos alicerçando o nosso retorno e as nossas próximas encarnações também. Porque tudo o que fizermos de bem vai como bagagem. Ao praticarmos a verdadeira caridade, mostramos que estamos cientes de nossas obrigações com os nossos irmãos. Eu estou achando interessante, porque quando eu fiz essa palestra, né, eu só me baseava no que estava escrito. E aí eu falava: estava o Zé ali para me corrigir. E quando a gente começou a falar, quando o Zé começou a passar essa questão ele queria novos oradores, ele queria uma renovação na casa. Então era assim, a gente falava meia hora e ele falava meia. A gente já sabia que só tinha a obrigação de falar meia hora. A gente falava até menos. E quando eu fiz essa palestra foi uma palestra de meia hora. E eu estou falando assim: meu Deus, ela não vai acabar, porque eu estou vendo que provavelmente não vai dar nem para falar tudo que está aqui, porque eu já não me guio mais com papel. Então, isso foi uma evolução para mim? Foi. Tá? Ah, então agora eu sou a sabichona? Não. Continuo errando pra caramba. Continuo fazendo muita coisa que não devia. Só que eu já consegui melhorar um pouquinho. Já consegui melhorar um pouquinho de nada. Esse é o mecanismo da nossa evolução. Melhorar aos pouquinhos. Pô, pouquinho foi 10 anos. O que é 10 anos diante de uma eternidade? 10 anos diante de uma eternidade é nada. O ser humano tem a tendência de olhar para os que têm mais do que ele. E alimenta dessa forma a inveja, a cobiça, quando na realidade deveríamos olhar para trás e observarmos quanta miséria existe, quanta coisa que nós já não passamos e outros irmãos estão passando.
Alguns pacientes meus que se revoltam com coisas assim que para mim são tolices, eu até entendo que eles se revoltem, tá? Uma menina epilética que não aceita ser epilética, vou tomar remédio a vida toda, tá? Eu muitas vezes convido essas pessoas a passarem um dia na APAE. Passa um dia na APAE. Como é que eu vou reclamar de ter crises convulsivas que com medicamento vão ser controladas, se eu passar um dia vendo aquelas crianças da APAE, os paralisados cerebrais, crianças que não têm, a gente sabe que daqui a pouco estão desencarnando porque tem algum tipo de distrofias, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado no nosso olhar. Não vamos olhar para quem tem mais, vamos olhar para trás, para quem tem menos, porque assim vamos reclamar menos, vamos nos lamuriar menos, vamos nos tornar pessoas melhores. Então devemos aprender a observar o mundo que nos volta, que está ao nosso entorno, agradecendo a Deus, primeiro, a cada dia, ao acordarmos, abrir o olho, puxa, ainda estou aqui nesse corpo. Obrigada. É mais um dia que eu vou ter para promover transformações. E vigiando e orando no decorrer desse dia, para que possamos observar, às vezes, pequeninas oportunidades de praticar o bem. É dando uma esmola? Não, nem sempre. Às vezes é ajudando um idoso a atravessar a rua. Às vezes é com um sorriso para uma caixa que está lá no mau humor no supermercado, que é um trabalho estafante, todo mundo passa por ela como se ela não existisse, e de repente você passa e fala, oi, tudo bem? Dá um sorriso e o rosto da caixa se ilumina. São pequeninas oportunidades de praticar o bem e que podem, no final do dia, fazer uma grande diferença para a nossa evolução. Ao deitarmos e pensarmos o que foi as minhas 24 horas, como eu agi com o meu próximo. Eu me modifiquei? Estou melhor do que eu acordar? Então, esse balanço a gente deve fazer no dia a dia. Não sabemos se daqui a meia hora vamos estar aqui. Devemos viver cada dia como se fosse o último, porque não sabemos realmente se amanhã estaremos aqui. Então não devemos perder tempo. A gente sempre fala, o tempo urge, vamos nos modificar. Não devemos perder tempo. Não sabemos, ao desencarnarmos, quando vamos ter oportunidade de novamente habitar um corpo. Tem espírito assim correndo atrás, ó. Tá? Tem espírito assim querendo ter a abençoada oportunidade da reencarnação. Eu vou ter que pular um pedacinho aqui, tá? Para ler um textozinho pequenininho. Acho que o que eu falei já dá bastante motivo para a gente pensar, né? Que é a discussão que se faz exatamente nos círculos religiosos sobre pecado, o que é errado, o que é certo. Então, discute-se nos círculos religiosos quais os pecados mais danosos, capazes de precipitar a perdição humana. A tradição teológica chega a enumerar os pecados capitais: orgulho, avareza, luxúria. Na verdade, só há um pecado no sentido de transgressão, de descumprimento da vontade de Deus: a falta de amor, ou mais exatamente, o amor voltado para nós mesmos na exaltação do egoísmo. Tudo mais, todos os nossos comprometimentos, como o mal, nascem desse pecado original, desse amor retido, desse amor fechado em si mesmo, que nega sua própria vocação, que é a de doar-se, que contraria sua gloriosa finalidade, que é estabelecer a comunhão entre os filhos de Deus. Somos todos filhos dele, somos uma grande família. A caridade salva-nos dessa suprema contradição, ajudando-nos a libertar o amor para que o amor nos redima. E eu sugiro a todos vocês que peguem, ao chegar em casa, tá, o Evangelho no capítulo 13 e vá até o item 13 também,
que eu vou ler só o iniciozinho e o finalzinho, mas vale a pena que esse texto seja lido na sua integridade. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. E aí no finalzinho tem: segui-me, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Que Deus nos abençoe e boa noite a todos.